horário aqui, vamos avisando aqui as amizades, para a gente voltar aqui para essa maravilhosa aula de geografia. Não sei se maravilhosa, né? Prefiro acreditar que sim. Mas, galera, olha, a aula de hoje, ela vai trazer uma série de conceitos que são importantes, sabe? Eu vou falar um pouquinho de datas, e vocês sabem que eu sou muito anti decorar coisas, né? Mas assim, gente, eu preciso que vocês entendam o fluxo histórico da distribuição espacial aqui no Brasil. Até porque, assim, acho que tanto na geografia do Brasil quanto na geografia geral, é importante para a gente perceber como que os espaços eles foram divididos, né? Então, a gente já está algumas aulas, a gente está abordando já a questão agrária, e, assim, nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais com algumas outras especificidades, né? Porque a distribuição da propriedade privada como um todo, ela é muito importante para a gente. Não sei se vocês estão acompanhando, atualmente a gente está com um conflito. Ai, gente, desculpa, minha tela está meio ruim. A gente está com um conflito bastante intenso na Venezuela, né? Eu até vou preparar uma aula especial para vocês, para a gente falar sobre extração de recursos energéticos, porque eu acho que pode ser uma grande aposta aí de temas para a gente ver esse ano caindo no vestibular, né? Mas enfim, gente, só retomando, eu trouxe alguns itens aqui, ó, que assim, nas últimas aulas eu tinha falado para vocês, ó, para vocês levarem aí a tarefa de casa, de abrirem a despensa de vocês e olharem para os produtos, que se vocês fossem ver ali os produtos, era tudo mesmo da mesma marca. Teve até um colega ali que discordou de mim, que falou que a gente tem uma concorrência, uma grande gama de produtos. Mas aí, assim, gente, olha, trouxe alguns produtos que estavam na minha despensa. A gente tinha aqui essa maravilhosa bolacha aqui, ó, Negresco, ó. Que se vocês forem ver, ó, a gente tem aqui, ó, de quem que é a Negresco, ó, é da Nestlé. Se a gente for pegar um outro produto aqui, ó, muito aleatório, ó, que é um caldo de galinha, ó. Qual que é a marca aqui, ó? É Maggi, né? É o caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Se vocês olharem aqui as letras miúdas aqui na parte de trás, ó, olha só. Não sei se está focando, meninas. Aqui a professora blogueira. Mas olha só, gente, vocês conseguem ver, ó, que a gente também está falando de um produto da Nestlé. E assim, gente, se vocês desenvolverem esse olhar, de vocês pegarem qualquer produto que tem aí na despensa da casa de vocês vão ver, geralmente, assim, essas marcas, Unilever, Cargill, Coca-Cola, Nestlé. É, então, assim, gente, quando a gente fala de monopólios, é disso que a gente está falando. A gente está falando de poucas empresas que são proprietárias de muita coisa. E assim, para você produzir alimentos, você depende prioritariamente de relações espaciais com a Terra, né? Porque de uma maneira ou de outra, assim, tudo que a gente consome em algum momento veio da natureza, veio da Terra. Lembra que eu falei para vocês, gente, da manufatura? Que assim é quando a gente extrai da terra para a gente transformar em matéria-prima para a indústria, né? Então você adapta a manufatura para você fazer ali, ó, esse produto, esse aqui ou qualquer um outro, assim. E é uma coisa muito louca, gente, que assim, a mesma pessoa que fabrica a bolacha fabrica também a pasta de dente, sabe? Vai tudo que a gente consome vai tecnicamente para os mesmos bolsos, né? Então é onde a gente percebe que assim a detenção da terra ela é o que traz poder hoje em dia, né? Então assim voltando aqui eu vou abrir aqui umas datas aqui para vocês
para a gente retomar aqui a discussão que a gente já estava tendo. Só um segundinho. Estamos no multiverso. Vocês estão me vendo aí o multiverso? Então, assim, gente, vamos lá. A gente tem aqui esse período, ó. A gente tem. Só para explicar, gente, eu vou passar aqui essa linha do tempo para vocês, porque é importante que vocês percebam aqui a transição desses momentos. Assim, acho que tanto para a geografia quanto para a história, gente. Isso daí que é um tipo de coisa que é fundamental e vai cair. Vai cair, gente. Esse é o momento de vocês terem dúvidas, porque aqui é a palavra de US$ 1 milhão, tá, gente? Então, assim, vamos retomar aqui, ó, o período da colonização, gente. A gente está falando ali, ó, de uma época onde a gente tinha ali as embarcações ali do século XIV, que elas começaram a se desenvolver ali no século XV. Em 1500, a gente teve uma expedição que chegou aqui no Brasil, e eu acho que vocês já devem estar carecas de saber isso, eu prefiro acreditar que sim, né, gente? Só que assim, gente, tem aquela velha história de que os portugueses eles estavam procurando ali o caminho para as Índias, né? Eles queriam o quê? Especiarias, eles queriam riqueza de especiarias ali da Ásia. Eles vieram parar aqui por acaso. Então, assim, ó, eles chegaram em 1500 e eles foram para a Ásia, eles continuaram a expedição deles. Eles não tinham interesse em manter a terra do Brasil, eles não tinham como gerir. Não é tão fácil assim, né? Imagina que você está comprando um terreno hoje do zero. Você comprou um terreno, você vai investir nesse terreno para esse terreno se transformar em alguma coisa. Se você não investir, ele vira apenas terra improdutiva. E assim, gente, vou até voltar aqui para olhar para o chat. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento, tá? Podem me interromper a qualquer momento, vocês sabem, sem melindres. É... Então, assim, gente, imagina que vocês compraram um terreno. Se você não investir nesse terreno, ele vai ser o quê? Uma terra improdutiva. Ele não vai gerar lucro. Só que assim, a gente pensa em produção se a gente está pensando em capitalismo, que é o nosso atual sistema econômico. Se a gente estiver falando ali desse momento da monarquia colonial, a gente vivia um outro tipo de sistema econômico. Então, a terra, ela não tinha o valor que ela tem hoje. Porque se a gente pensa que assim, esse negócio da exploração, da manufatura, que eu estava falando para vocês na última aula, esse negócio ele só deu certo por quê? Porque existia a exploração de mão de obra escravizada. Então, o que trouxe riqueza para as colônias foi o quê? A escravização de seres humanos. Não foi necessariamente a exploração, porque se eles dependessem da mão de obra deles, que não conheciam as terras, que tinham angústia, uma limitação com o clima do Brasil, eles não teriam conseguido explorar o tanto quanto eles exploraram, né? Então, toda a riqueza das colônias, é sempre bom reforçar, veio do sangue e suor dos povos escravizados, tanto os africanos quanto os indígenas. Que isso fique claro, gente. Por que que eu sempre reforço isso, gente? Porque, assim, ó, a gente, aqui em geografia, né, os autores especializados aqui nessa divisão espacial aqui do Brasil, eles dizem que a constituição das leis do Brasil até hoje, atualmente, em 2024, elas são feitas para defender o passado. Então, a gente tem um déficit
Aí dessa forma que o território brasileiro começou a ser distribuído internamente, que culmina na desigualdade e na desproporção de lotes, né, fundiários, até hoje, até os dias de hoje. Até aqui, estamos juntos, amores meus? Faz o joinha aqui, ó. Vamos fazer no joinha. Sucesso. Então, gente, quando veio ali, ó, os portugueses, eles chegaram aqui, eles demoraram. Nossa, gente, desculpa, eu tô meio sem voz, né? Eu agora voltaram às aulas, eu dei aula o dia inteiro hoje. Quando os portugueses eles chegaram aqui, né, nas terras do Brasil, eles não tinham aí essa estrutura de investir no crescimento desse território. Então eles chegaram e deixaram. Por isso que tem muita gente que ainda fala do Brasil descoberto, porque eles chegaram no Brasil e deixaram esse espaço aí, eles foram cuidar da vida deles, foram para a Ásia, foram lá fazer os trâmites ali deles ali com a coroa portuguesa. Todavia, gente, a exploração de novos territórios, né, por conta aí dessa tecnologia das embarcações, ela continuou acontecendo no mundo. Até que culminou ali, ó. Não sei se vocês lembram dessa, ó. Faz o joinha para mim quem lembra, pode fazer para baixo quem não lembra. Do Tratado de Tordesilhas, vocês lembram dessa? Tratado de Tordesilhas? Importante, gente. Porque a gente tem o que ali, ó? Portugal é vizinho da Espanha, que eram duas grandes colônias, né? Dois grandes exploradores. Em um determinado momento, eles fizeram o quê? Uma fatia no meio da América do Sul, né? E isso foi um tempo, gente, onde Portugal já estava tendo um empobrecimento econômico por conta da peste negra, né? Apesar de vocês serem jovens, eu acho que vocês viveram aí a pandemia, que é em tempos recentes. Vocês percebem que, assim, apesar da gente ter aqueles 3 setores da economia que eu falei para vocês, vocês veem, quando vem uma pandemia, a gente pensa, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer com a economia? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que a gente vai trabalhar, né? Temos condições de trabalhar enquanto está todo mundo se contagiando. Então, assim, devido assim, à peste negra, foi quando e ao Tratado de Tordesilhas, foram tipo 2 agentes motivadores para Portugal pensar, poxa, e aquela terra ali nossa ali, o Brasil, vamos começar a se bandear para lá, né? Pensa na gente, né, isolado dentro de casa, eles falaram, não, vamos mandar uma galera ali para o Brasil, para não ficar aqui contraindo doenças, né? Então, acho que grande parte da literatura que a gente tem demonstra, inclusive, né, que teve muita morte da população indígena pelo contato com as doenças trazidas pelos colonizadores, né? Que eram coisas assim, a gente estava do outro lado do oceano, a gente não tinha contato com esse tipo de doença. Então, foi ali, em meados ali, ó, a gente está falando de mais ou menos, ó, 1500, foi mais ou menos, a data é 1522, foi quando a coroa portuguesa começou a ter interesse aqui no Brasil, mas lá para 1530 foi quando pensou-se em realmente explorar a terra do Brasil para conseguir suprir com a crise econômica que Portugal estava atravessando por conta ali da peste negra. Pedro levantou a mão, pode falar, meu amor. Professora, você disse que as doenças da peste negra vieram para o Brasil? Sim, então, na verdade, assim, a peste negra, ela motivou o quê? Que as populações europeias viessem explorar aqui. Eles trouxeram doenças de um modo geral, gente. Imagina, assim, ó, quando a gente estava isolado na época da pandemia, a gente não pegava nem gripe, porque a gente estava isolado, a gente não estava ali um respirando na cara do outro, né? Daí, se você pensa
Você pensa no português, que ficou 10 meses dentro do navio, com um monte de gente morrendo ali dentro do navio, chega aqui, tem contato com o indígena. E os indígenas começaram a ter contato com várias doenças, inclusive com a peste negra. Sucesso? Aqui no caso, a peste negra, eu lembro que ela durou até 1353. Portugal só chegou aqui mais ou menos em 1500. Não é um tempo meio grande? Sim, então, mas daí assim, você tá levando em consideração o momento onde você teve a peste negra se espalhando pela Europa. O que eu estou falando é tipo de um déficit econômico que permaneceu ali. E assim, Portugal também é um país bastante atrasado, né? Mas essa informação, gente, acreditem, é realmente assim, o Brasil começou a produzir fundos para suprir aqui esse déficit aí da peste negra, mas já estava contido, na verdade, né? Porque a gente já tinha outras infraestruturas de saneamento básico, até que eu já tinha, inclusive, falado para vocês, acho que umas 3 aulas para trás. Ok. Mas é bem essa, gente. Até eu ia mostrar para vocês, ó, que olha, essa daqui é a literatura de referência, gente, ó. Se você está focando, ó. Aqui, ó, a gente tem. Esse daqui é meio que uma bíblia para gente aqui da geografia. Chama-se O Cativeiro da Terra, do José de Souza Martins. Essa daqui é a maior literatura aqui do. Eu trouxe, inclusive, para mostrar para vocês, porque aí eu estava falando agora para os meus amigos que estão aqui comigo em casa, do quanto eu tenho muito orgulho de ver um livro como esse aqui ter nascido no meu país, aqui o Brasil, sabe? Que é onde a gente tem aqui todo assim, ele chama-se Cativeiro da Terra, porque ele mostra todas as relações com a produção da terra aqui do Brasil, assim, sabe? Inclusive, ele é um precursor de uma corrente que é uma corrente de pensamento que hoje em dia chama-se geografia territorial, que é uma geografia voltada apenas para análise de território. É isso, gente. Então, estamos juntos até aqui. Enfim, gente. Então, assim, eu estava falando o quê? De agentes motivadores, né, gente? Então, assim, era compensar o déficit econômico da peste negra e o Tratado de Tordesilhas, porque assim, a partir do momento que você faz uma relação, você faz um acordo para divisão diplomática de um território, você percebe que existem outros exploradores também querendo esse território, né? Eu já tinha falado para vocês, por exemplo, dos holandeses, que eles eram grandes exploradores. E, porém, assim, eles não constituíram tantas colônias ali, porque aqui a gente tinha um domínio ali dos países europeus, né? Assim, quando a gente fala dos grandes colonizadores, consigo sim, gente, eu mando para vocês os slides. Quando a gente fala dos colonizadores, a gente fala assim, geralmente, os gigantes ali são Inglaterra, Espanha, França, que assim, são inclusive os países que mais espalharam os seus idiomas, né? Por isso que assim, a gente tem ali, a gente fala português, né? Na América do Sul fala-se espanhol, na Europa fala-se muito, na África fala-se muito, né? Variações do francês, né? Porque foram os colonizadores espalhando as suas culturas, né? A gente não percebe uma grande hegemonia da Holanda, porque justamente assim esses exploradores eles se uniram com políticas diplomáticas para impedir a exploração. Então, daí foi aqui, ó, vou voltar aqui, Brasil, vou voltar aqui no multiverso, que aqui, gente, a gente volta para as capitanias hereditárias.
capitanias hereditárias foi uma divisão. Vocês lembram, gente, das capitanias hereditárias? Faz assim ou assim, ó. Capitanias hereditárias. Gente, dividiram o Brasil em 15 capitanias. Foram 15 capitanias, que era onde acontecia o quê, gente? Ali a gente está falando o quê? A partir ali de 1520, perto de 1530. As datas são meio essa ali, quando começam a gerir as terras aqui do Brasil. Então, geralmente, assim, a gente tinha uma relação, quem tinham boas relações ali, né, famílias que tinham boas relações com a coroa portuguesa, ganhavam aí esse poder de administrar alguma dessas capitanias. E uma das responsabilidades, né, dessas pessoas responsáveis por essas capitanias era justamente distribuir as sesmarias, né, que aqui, ó, bem aqui, ali, ó, de 1500 a 1822 aqui, que é um momento onde as terras do Brasil eram pertencentes à coroa portuguesa e desenvolveu-se, né, as capitanias hereditárias, as quais distribuíam terras através de relações, de relações pessoais, né, de contato com a nobreza, eram distribuídas essas sesmarias para conseguir justamente tornar essas terras produtivas. E foi quando a gente teve ali o desenvolvimento dos plantations, que foi exatamente ali o que a gente falou um pouco ali nas últimas aulas. Até aqui, gente, estamos juntos? Que aqui eu vou passar meio passando, porque a gente já falou bastante disso, tá? Sucesso? Que vai ser ali a partir de 1822 que a gente vai começar a ter aqui algumas modificações. E eu reforçando, gente, eu novamente aqui vou levar aqui a palavra aqui dessa Bíblia aqui da Geografia Agrária, que a gente está falando disso, por quê? Porque as leis, elas foram feitas aqui no Brasil com uma vista para o passado. Então, é exatamente esse bolo aqui, gente, que tem que ficar muito claro, porque é isso que vai culminar nas relações de propriedade que a gente tem hoje. E é importante que isso fique muito fresco para a gente conseguir entrar em geopolítica. Então, galera, aqui, ó, dentre esses períodos ali de 1822 a 1850, foi quando a gente teve ali a posse livre em terras devolutas, mas sem leis para regulamentar. Lembra que eu falei para vocês sobre a grilagem, que era aquela técnica ali de colocar os grilos ali nos documentos para dar aquele aspecto envelhecido? A falha na lei veio aqui, ela começou a surgir justamente nesse período aqui, gente, ó, 1822 a 1850. Porque assim, gente, vou até voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, porque aqui é importante, amores. É importante. Me interrompam se vocês não entenderem. Gente, posse é uma coisa, certo? Propriedade é outra coisa. Isso é claro para vocês, gente? Faz o joinha para mim. Que assim, gente, se Você eu, pode botar no slide? Obrigado. gente, eu aqui, professora Michele, estou aqui na minha casa, aqui, ó, dando essa maravilhosa aula aqui para vocês. Eu tenho a posse aqui desse apartamento, mas assim, eu não tenho essa propriedade, assim, é de aluguel. Mas, enfim, isso a gente está falando o quê? De relações dentro do capitalismo. Quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de capitalismo. Aqui, gente, a gente não está falando de capitalismo ainda. Porque, assim, o Brasil sofreu um processo de capitalismo tardio. Então, assim, gente, aqui, o que isso quer dizer? Que até aqui era terra de ninguém. Então, assim, a terra devoluta é aquela terra improdutiva.
Então, assim, até está improdutiva, ela está lá parada. Eu cheguei ali com a minha família, ocupei essa terra, então tá tudo bem, tá tudo certo. Não existe lei para regulamentar porque não se falava de propriedade. Então, nesse período de 1822 a 1850, foi um período onde, assim, você chegou na terra, ficou e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, como não havia leis para regulamentar, é onde a gente começa a ter a necessidade de delimitar o que é de quem. Porque assim, olha, quem delimitava antes foram ali, ó, através das capitanias hereditárias e das sesmarias que se definiam as posses. Porém, nessa época ainda não tinha se conseguido ainda fazer ali uma distribuição integral dessas terras, porque o próprio colonizador ele não conhecia a terra do Brasil, a extensão e o potencial dessas terras. Lembra, inclusive, que eu estava falando para vocês ali, ó, que já lá para o fim do século XIX, que começaram a descobrir umas jazidas de ouro. Imagina só, gente, como que eles vão descobrir, como que eles vão distribuir uma terra onde eles nem mesmo têm dimensão de suas próprias riquezas, né? Então, assim, se vocês pegarem a literatura especializada aqui nessa época, vocês vão ver que teve duas capitanias hereditárias só que prosperaram. Inclusive, uma delas é a capitania hereditária de São Vicente. Quando vocês estiverem dando um rolezinho ali na praia, ali pro lado da Praia Grande, em São Vicente, vocês conseguem ver ainda alguns monumentos que vão remeter aos aldeamentos feitos aqui nessa época, né? Que, inclusive, né, com a mão de obra de indígenas escravizados, para conseguir manter aí essa capitania, a de São Vicente. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para o multiverso. Gente, estamos juntos? Estamos juntos, juntos, juntos? Então, galera, daí o que acontece? Aqui, gente, a gente ainda está falando de que o maior potencial de riqueza vai ser o quê? A mão de obra, o trabalho humano escravizado, era o que estava produzindo. A terra aqui, ó, a terra ela não tinha valor, porque não se pensava em propriedade. Foi aqui que começou o erro. Foi aqui que a gente começou a não ter muita noção de divisão de terra, que gerou aí as questões fundiárias que a gente está discutindo. Então, assim, em 1850, o que a gente teve, que a professora Michele sempre fala, a necessidade do recenseamento, que é o que é você conhecer as pessoas, você vai conhecer a população, porque assim, se qualquer pessoa pode chegar e ocupar um pedaço de terra e virar um habitante daquela terra, então é importante que você tenha um controle, que você conheça essas pessoas. Por isso que se estuda demografia, por isso que é necessário construir bases de dados voltados para pessoas e para populações. Isso foi feito para quê? Que a professora Michele também falou, para fazer a lei de terras. Que a lei de terras foi uma maneira de sistematizar e ter um pouco de controle de como essas terras estavam sendo ocupadas. Por isso, gente, que esse período do final do século XIX, ele é crucial para a gente brasileiro. Ele é crucial aqui para a gente, na história do Brasil e principalmente na geografia do Brasil, gente. Então, guarda isso no coração de vocês, amores. Aqui, ó, em 1850, é onde a gente vai ter ali a Lei Eusébio de Queiroz, que assim, a gente está falando do quê? A gente está falando que, nesse momento, a escravização de seres humanos, ela não é proibida. Ela não é proibida ainda. Mas, a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, é proibido chegar o colonizador com o naviozinho dele ali na África, barbarizando e metendo a galera dentro do navio.
agora já é proibido. O comércio, por isso que assim, a gente fala muito de tráfico de escravos, né? Na verdade, assim, hoje em dia a gente fala de escravizados, mas a gente ouve muito esse conceito, tráfico de escravos. Se vocês forem assim fazer um passeio turístico no Rio de Janeiro, vocês vão ver muitos lugares. Porto de Galinhas, gente, uma rota turística bastante famosa. Porto de Galinhas era um lugar o quê? Que eles faziam o comércio ilegal de seres humanos escravizados. Ali é o Valongo, ali no Rio de Janeiro também. Tem vários lugares ali no Brasil que vão remeter aqui a essa época, porque até 1850 era o principal fruto ali de riqueza. A partir de 1850 é proibido. Então eles começaram a fazer isso escondido, justamente para não ficar arrumando bochicho com o francês, arrumando bochicho ali com o espanhol. Foi exatamente por isso que existiu uma pressão geopolítica para que a abolição da escravatura fosse feita em 1888. Né? Sabemos que não foi uma caridade da princesa Isabel, ela não estava nem aí para a liberdade ali da população. Pelo contrário, eu acho que assim, se existisse a possibilidade do colonizador branco ainda estar ganhando dinheiro vendendo a carne humana a preço de banana, estaríamos nessa até hoje, né? Por isso que a gente fala tanto de reparação histórica e a gente vê tantas atitudes violentas, né, pelo mundo. Mas enfim, gente, a partir do momento que a gente não pode mais comercializar seres humanos ali, ó, se aboliu a escravatura, daí você tem que criar o quê? Uma constituição. Daí você precisa fazer o quê? Delimitar a propriedade. Então é a partir do momento que não se comercializa mais seres humanos que se pensa na necessidade de instituir valor para os espaços. Então, a Constituição Federal, ela foi ali o primeiro momento onde você tem ali uma legislação efetiva que vai falar de propriedade privada no Brasil. Então, assim, gente, a Constituição ela é muito nosso norte aqui enquanto brasileiros, né? Vocês percebem que acho que grandes conflitos a gente sempre fala, mas defendam a Constituição, não rasguem a Constituição, porque ela é realmente a base, ela é a estrutura fundamental da nossa sociabilidade aqui enquanto brasileiros, né? E ela que vai reger ali os princípios ali da propriedade. E assim, olha, sempre que a gente for falar de espaço, a gente vai estar falando de propriedade, porque quando a gente fala assim, ó, por isso que retornando aqui, gente, até a gente estava falando o quê? De geografia de território. O que a gente está falando, gente? A gente está falando de espaços determinados ali por relações políticas. Então, assim, gente, essas relações elas são fundamentais para a gente, porque se a gente for pensar hoje, acho que o principal fundamento ali do capitalismo que a gente conhece aqui no Brasil é o de defender a propriedade privada. Eu acho que assim, acho que até familiar a vocês, eu acho que assim, olha, a gente precisa o quê? Pagar o nosso aluguel, né? A gente precisa ter uma moradia. Eu acho que uma das primeiras estruturas, as estruturas fundamentais que a gente tem enquanto trabalhador, é a gente constituir ali um lugar para habitar, né? E se a gente for pensar dentro do ponto de vista aqui da questão agrária, a gente está falando de uma estrutura fundamental do trabalho, de trazer comida, né? De gerar comida. E assim, isso se a gente for pensar do ponto de vista do trabalhador, que é o que mais some dentro dessas relações fundiárias. Quando a gente pensa no proprietário e no detentor de monopólio,
qual que é o principal intuito? Produzir, né? É explorar, produzir dinheiro, né? Produzir lucro. Assim, se a gente fala antes do capitalismo, a gente já pensava no quê? Em gerar acúmulo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que produzir a ponto de você acumular para você ter mais propriedade ali de manufatura. Para finalizar aqui, amores, eu vou aqui retomar aqui, gente. Ali eu falei para vocês na última aula da gente, né, dessa crise, em 1929. A gente teve uma crise que assolou aí a geopolítica mundial, né? A gente fala do crash da Bolsa de Nova York. Se vocês jogarem no YouTube, tem ainda algumas imagens da galera queimando sacos e sacos de café. E lembra que eu falei para vocês que nessa época foi quando a gente começa a pensar em urbanização, em geografia? Lembra quando eu dei aula de urbanização? Esse aqui é o período onde o Brasil começou a urbanizar-se. Por quê? Porque aqui, depois dessa crise aqui de 29, a gente teve um incentivo à policultura. E assim, lembrando aqui da estrutura das palavras, gente, se a gente fala em monocultura, a gente está falando de plantar uma única coisa. Se a gente está falando de policultura, a gente está falando de plantar bastante coisas, né? É o cultivo diverso. Por quê? Porque, assim, diante daquela crise onde estava se queimando sacas e sacas de café, foi quando percebeu, nossa, minha Nossa Senhora, a gente não, para a gente produzir riqueza, não adianta a gente só acumular, porque se a gente não tiver quem compra aí o produto da nossa manufatura, a gente não vai conseguir produzir lucro de qualquer jeito. Então não adianta só acumular. A gente também tem que criar recursos para que a gente tenha quem compre. Então foi quando existiu ali algumas políticas desenvolvimentistas aqui no Brasil que incentivaram a diversidade de cultivo. E foi a partir daí que o Brasil conseguiu ainda sobreviver a um momento onde a gente via que essas grandes estruturas de poder sofrendo com essa crise. O Brasil teve um grande crescimento econômico e que culminou na urbanização, que vai crescer um pouquinho mais ali a partir dos anos 50, que vai ser onde a gente vai voltar na nossa próxima aula de Geografia do Brasil, meus amores, porque agora eu vou me despedindo de vocês. Só vou deixar aí um tempinho para vocês falarem de alguma dúvida, alguma reclamação. Dúvidas, angústias, reclamações. Tamo tranquilo? Manda um joinha, faz um coraçãozinho. Que aqui, gente, essa daqui, ó, acreditem em mim, gente, acreditem em mim. Essa daqui, ó, é a palavra de US$ 1 milhão, galera. Se vocês entenderem essa relação, vocês vão estourar em geografia do Brasil. E é por isso que eu estou aqui, gente, jogando várias vezes na cara de vocês, gente. Vamos entender como que são aqui, ó, as estruturas fundamentais de divisão da Terra. E é isso, gente, a gente vai continuar nessa e novamente eu vou convidar vocês aí, ó, que aí não toparam o meu desafio de olharem, gente, para quem produz a comida de vocês, gente, é sério. Peguem aqui ó, as letrinhas minúsculas, ó. Vamos ter um olhar crítico do nosso consumo. Aqui, ó, gente, olha, tipo, temos aqui, ó. Eu trouxe poucos, é porque eu tô no meu quarto, né? Mas, gente, abram a despensa de vocês. Veja quem é que fabrica a comida de vocês. Alguém pediu para abrir de novo o slide, eu vou permitir aqui outra vez. Mas eu mando lá para vocês, gente. Apareceu aí, gente? Deixa eu ver só. Apareceu, né, gente, aí no multiverso? Mas daí eu mando para vocês. Gente, olha,
eu não sou uma pessoa muito a favor de decorar datas, vocês sabem disso, né? Mas essas daqui são importantes, gente. Acreditem em mim. Acreditem em mim. Essas daqui, ó, elas são aquela que até a professora Michele falou para vocês saberem, porque essas caem, gente. Essas daqui caem. Beleza, amores? Eu vou fechei aqui, gente. Tudo bem? Pode entrar reclamando, amores. Ou dizendo que me ama também, porque eu quero carinho. Eu também sou professora carente. É, olha, tá que a Isadora lembrou que a maioria das marcas são propriedades de poucas empresas. Sim, porque é exatamente o processo inverso vai começar a acontecer, né? A gente vai começar a viver uma era de monocultura. E assim, eles começam a ter aqui a diversidade de marcas, porém, ali uma exploração cada vez mais sistêmica e mecânica de produção, que é isso que acaba sufocando, inclusive, o pequeno produtor. É uma coisa muito louca, gente. A gente vai falar bastante disso ainda, tá? Mas eu vou me despedindo aqui para não roubar mais o tempo aqui do próximo professor. Mas eu acho que a Isadora mandou aqui alguma coisa legal que eu vou até curiar. O próximo professor está aí, que eu acho que a próxima aula, se eu não me engano, é do professor Matheus. Alô, Matheus, está por aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como estamos aqui de... Inclusive, gente, ó, eu vou passar uma canção para vocês, uma serenata aqui para os meus amores. Gente, vocês sabem de quem? A aula agora é do Matheus, não é isso? Deixa eu ver se ele está aqui, porque o professor Matheus, ele é meu amigo. Estou aqui, mas pode terminar, não tem problema nenhum, tudo bem? Não, então, já estava terminando. Na verdade, aqui eu estava aqui só curiando. Ai, olha, pode essa mesmo, arrasou, Isadora, ó. É bem isso. Fica tranquilo, Mas, gente, termina aí. façam esse exercício. Olha, a Isadora, ela matou a pau ali, porque ela trouxe exatamente ali a imagem que mostra toda essa relação que eu estou tentando mostrar para vocês entre ali a centralização fundiária. Mas assim, gente, fica esse convite, observem. Quando a gente fala de criticidade, a gente fala do quê? Das coisas que vocês observam. Não adianta a gente só estudar, sendo que a gente não percebe a relação que isso tem com a nossa vida. Então, gente, de verdade, é muito especial para mim que vocês façam essa visita na despensa de vocês, tá? Eu vou deixar um beijo aqui, ó, gigantesco aí para vocês, meus amores. E obrigada, professor Matheus. Você sabe que você mora no meu coração, que sempre me salva ali, ó. A gente estava falando com o Isaac hoje que a gente vai fazer uma comunidade chamada Professores de Quinta, porque a gente da quinta-feira somos professores muito unidos, né? E boa aula, professor. A gente está sempre se salvando, né? Obrigado, viu? Vamos por essa comunidade. Você, Matheus, ó, sempre você. Ó, Obrigado. Aliás,